Boa noite, meu querido aluno. Seja bem-vindo a mais uma resolução de VUNESP, segunda fase. Hoje uma questão da VUNESP 2016, a prova que foi hoje, né? Hoje à tarde. Essa questãozinha, ela fala o seguinte, ela nos dá gráficos onde mostram como três bancos A, B e C, sugerem que o dinheiro seja investido, tá? Dividindo entre baixo risco, médio risco em vermelho e alto risco em verde. Então, cada banco tem a sua sugestão de diversificação das aplicações. Um investidor decidiu aplicar R$ 6.000 em partes que foram distribuídas pelos três bancos. E aí ele começa a informar para a gente. Então, ele fala que 1.000 foi no banco A, considerando tudo, que 2.700 ficou com as três partes do baixo risco, 1.850 ficou com as três partes do médio risco, 1.450 ficou com as três partes do alto risco, tá? E aí ele quer que a gente descubra os montantes aplicados nos bancos B e C, que nós sabemos que no banco A foi 1.000, no B e no C nós não sabemos. O que mais que ele pergunta? Os ângulos alfa, beta e gama, que estão aqui nesse gráfico, que mostram todo o investimento, tá? Agrupado por risco, alto risco, baixo risco e médio risco, tá bom? O interessante é que essa pergunta não depende da outra, são perguntas independentes, dá para resolver uma sem precisar da resposta da outra, o que é bom para o aluno, né? Então vamos lá, gente. Para resolver a primeira questão, vocês vão ver como ela fica muito mais clara se a gente agrupar as nossas informações numa tabelinha, tá? Então veja só. Eu tenho aqui, vamos colocar banco A, banco B e banco C. Vamos colocar aqui baixo risco, médio risco e alto risco, tá? Banco A, gente. O banco A, eu investi R$ 1.000 de acordo com o que o banco me sugeriu. Então, a parte do baixo risco ficou com 80% de 1.000. Gente, veja só. 80% de 1.000. Opção número 1, que eu não recomendo, regrinha de 3. Demora demais. Esse exercício que vai ter um monte de porcentagem, você vai ficar, sabe, enchendo a página de regrinha de 3. Isso aí vai atravancando a sua resolução. Não vale a pena, mas pode. O que é o ideal? Trabalhar com os fatores, né? Quando você quer 80% de alguma coisa, você multiplica por 0,8. Então, 0,8 vezes 1.000. Essa conta dá quanto? Essa conta que vai dar 800, tá? No médio risco, vermelhinho, 15% de 1.000. De novo, pode ser regra 3? Pode, mas não deve, gente, não deve, tá bom? Vamos aprender a fazer o uso dos fatores, multiplicar por 0,15. Então, 0,15 vezes 1.000, 150. E sobrou para o alto risco 5% de 1.000, que dá 50, tá? Esse total aqui, ele dá R$ 1.000. Muito bem. No banco B, nós vamos aplicar uma quantidade B de dinheiro e no banco C uma quantidade C de dinheiro. Esse total aqui tem que dar 6.000, de acordo com os dados do problema. Que mais? Ele também falou que são 2.700 no baixo risco, 1.850 no médio risco e 1.450 no alto risco, também dando 6.000 aqui. Vamos completar essa tabelinha com as porcentagens que os bancos sugeriram usando as variáveis que nós criamos, B e C. Então, no banco B, que parte que foi para o baixo risco em azul? Olha aqui, ó, 20% de B. Quanto é 20% de B? De novo, vai ficar com regra de 3, vai ficar uma desgraça, com variável, etc. Acostumar a usar o fatorzinho. 20%, 20 sobre 100, 0,2. 20% de B, 0,2 B, exatamente. Médio risco, em vermelho, 70%. Qual é o fator para 70% de alguma coisa? 0,7 B. E, finalmente, 10%, 0,1 B. Tá bom? E no nosso banco C, eu tenho baixo risco 50%, então 0,5C. Médio risco em vermelhinho
0,1C e alto risco 40%, 0,4C, tá bom? E com isso, notem que eu consigo montar sisteminhas. Essa soma tem que dar 2.700, essa soma tem que dar 1.850, essa soma tem que dar 1.450. Então eu consigo descobrir o B e o C dessa forma. Inclusive eu tenho mais informação do que eu precisava. Posso dar o luxo de escolher qual que eu vou usar. Então eu vou usar, vamos lá, 0,2B mais 0,5C mais 800 tem que dar 2.700. Então isso aqui tem que dar 1.900. Eu já tirei 800 do total. E vou pegar essa última aqui, olha. 0,1B mais 0,4C mais 50 tem que dar 1.450. Então, se eu já tirar 50, isso aqui vai dar 1.400. Um sisteminha. Como é que eu posso resolver? De muitas maneiras. Posso isolar e substituir. Posso, por exemplo, multiplicar por menos 2, essa linha, e somar com a de cima, eliminando uma das variáveis. Então, quando eu faço isso aqui, vai ficar, a primeira linha não mudou, 0,2B mais 0,5C igual a 1.900. E aqui vai ficar menos 0,2B. Lembra que eu multipliquei por menos 2? Aqui vai ficar menos 0,8C. E aqui vai ficar menos 2.800. Somando isso aqui, nós vamos eliminar a variável B e vai sobrar para a gente menos 0,3C e o termo independente vai sobrar menos 900. Portanto, se você dividir 900 por 0,3, você vai encontrar R$3.000 para C. E se o C é R$3.000 e tem que somar 6.000, 1.000 mais 3.000 dá 4.000, sobra para o outro banco R$2.000, tá? Então, os montantes, R$3.000 num banco, R$2.000 no outro banco. Beleza? Muito bem. E como que fica a parte dos ângulos? Vamos lá. Gente, os ângulos são proporcionais às quantias, né, ao tanto de dinheiro que foi investido em cada um deles. Então, por exemplo, nós já sabemos, independente de ter feito isso, já sabíamos quanto que tinha em cada uma das 3 modalidades, baixo risco, médio risco e alto risco. Então, vamos pegar, por exemplo, o baixo risco, tá? Baixo risco, o ângulo beta. Então, a fração aqui, ela é beta por 360, e ela também é a parte em dinheiro, 2.700 por 6.000, né? Por 6.000, que é o total de dinheiro. Então agora é só isolar o beta e fazer a conta. Então veja só, posso eliminar 2 zeros aqui, 60 por 360, isso que vai dar 6. Então o beta vai ser 6 vezes 27. Quanto dessa conta aqui? Isso aqui vai dar 58, 162. 162, tá? 30, 180, tira 18, 162. Perfeito. Muito bem. A outra fração vai ser o quê? Vamos escolher aqui, ó. Pega qualquer um deles, né? Qual que parece ser mais fácil de fazer conta? Não sei. Na verdade, tá tudo igual aqui. Então, vamos pegar o alfa. Alfa sobre 360 tem que ser igual a... Qual que é o alfa? Alto risco. Alto risco é 1.450 por 6.000. Então, olha aqui, ó, vamos lá. Vou eliminar um zero. Vou eliminar outro zero aqui. E 36 e 60 eu consigo simplificar dividindo por 6. Então, aqui, ó, dividir por 6 dá 6. E aqui dividir por 6 dá 10. Então, quem que é o alfa? O alfa vai ser 145 vezes 6
dividido por 10, tá? Ou seja, 6 vezes 14,5. 6 vezes 14,5 é 3 vezes 29. Isso aqui vai dar 30,87. Tá? E o último eu posso fazer ou usando outra fração ou simplesmente subtraindo, né? Nós sabemos que alfa mais beta mais gama tem que dar 360. E aí, se eu já sei quanto é o alfa, quanto é o beta, eu descubro quanto é o gama. Então, fazendo essa soma aqui, vai dar quanto? 9, 4, 249, 360, 111. Então, o nosso gama vai ser 111 graus. Tá? Então, as nossas respostinhas, primeiro os montantes 3.000 e 2.000, e finalmente os ângulos 162, 87 e 111. Vamos fazer um resuminho aqui, ó. Então, respostas. Vamos lá. Montantes no banco B. Banco B, R$2.000. Reais, 2.000. E no banco C, R$3.000. Tá? O que mais? O ângulo alfa. Alfa foi 87. O ângulo beta, 162. E o ângulo gama, 111. Então, respostas do nosso exercício estão aqui. Ok? Muito bem. Uma questão, gente, que se a gente for analisar, ela é mais trabalhosa do que difícil, né? Ela tem um probleminha, talvez, não digo probleminha, mas alguns alunos podem ter sofrido para entender bem o texto. Ela começa parecendo ser confusa, a hora que a gente coloca na tabela, as coisas ficam bem mais simples, tá? Conforme a escolha da nossa variável, quer dizer, colocar a variável como sendo os montantes, é uma ideia boa, como nós fizemos ali, organizando numa tabelinha, ficou muito mais claro depois que a gente coloca as informações de forma organizada, tá? Mas se ficou alguma dúvida, os comentários estão à sua disposição, e se você gostou, dá um like, clique no gostei, dá uma força para o canal, compartilhe com seus amigos, né? E se você ainda não é assinante, assine o canal para receber as nossas notificações cada vídeo novo que eu publicar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo.